Saúdo o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus eterno, Senhor e Salvador da nossa alma. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional aos nossos corações. Palavra essa que se encontra no livro de Mateus, aleluia, capítulo 3, e do versículo 36 até o versículo 43, e tem por tema a explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os seus anjos, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo aquilo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aleluia. Jesus estava explicando acerca da parábola do joio. Aleluia, porque ele diz que nos últimos dias o joio será separado do trigo, o seu povo será lapidado, será limpo e será arrebatado. Mas aqueles, infelizmente, que se colocarem no lugar de joio, no lugar de palha, Jesus diz que para esses o destino é o lago de fogo que arde e queima, com fogo e enxofre, onde o bicho não morre e onde o fogo não se apaga. E os discípulos perguntaram a Jesus, após ele ter despedido a multidão e ido para casa. Os discípulos perguntaram: explica-nos a parábola do joio do campo. Jesus disse: quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. Sou eu que semeio a boa palavra, a palavra do reino, o evangelho de salvação, o evangelho de cura, o evangelho de libertação, o evangelho de porta estreita, de caminho apertado. Este é o evangelho que eu ensino: que tome a sua cruz e siga-me, negue-se a si mesmo, negue o seu eu, tem que nascer de novo. Esse é o evangelho do reino, ao qual Jesus, ele semeou, ao qual ele mesmo disse que para entrarmos no céu é tomada a força, que aquele que perseverar até o fim será salvo, que aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida, e ele nos colocará como coluna no templo do Pai. Ele disse: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Ele disse: rogai ao dono da seara para que envie mais ceifeiros, mais trabalhadores, porque realmente a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. E este é o mundo ao qual o Senhor quer colher, resgatar, arrebatar as almas. A boa semente somos nós, os filhos do reino. A boa semente tem se espalhado, né? Ainda há, eu creio, como na época de Elias, 7.000, 15.000, não sei, que não se dobraram ao sistema religioso, que não se dobraram perante Baal, mas que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, e procuram obedecer a sua palavra, por mais difícil que seja. Muitos vão dizer: difícil obedecer essa doutrina, porque o calor é demais. Eu vos digo que no inferno é 70 milhões de vezes mais quente do que aqui. Se colocarmos o dedo no fogão, não chega nem perto da quentura que é no inferno, se colocarmos o dedo num fogo aceso. Aleluia. Muitos dizem que não é fácil. Não é, mas Jesus não prometeu facilidade. Ele disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Ele quer nos dizer que se nós nos esforçarmos, nós também venceremos por Ele e com Ele.
Este mundo jaz do maligno, mas nós somos a boa semente, e os joios são os filhos do maligno, que infelizmente existe pessoas que preferem ser filho do diabo do que filho de Deus. Mas Deus, Ele quer ter misericórdia de todos, porque Ele não tem prazer nem na morte do ímpio. No sofrimento do ímpio o Senhor não se alegra, mas Ele quer que o ímpio se arrependa e se converta a Ele, para ter direito à árvore da vida, para poder morar no céu, para ter direito de chamar o nosso Deus de Pai também. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os seus anjos, são os anjos. Então o inimigo semeou o joio, ele colocou o joio no meio do trigo. Tem pessoas verdadeiras na casa do Senhor, na igreja tem pessoas que buscam o Senhor, que fazem de tudo para obedecer a sua palavra, mas no meio dessas pessoas o inimigo também plantou os seus lá, os joios no meio do trigo. Então nós fomos ver na parábola ali, os trabalhadores queriam arrancar o joio do meio do trigo, mas o Senhor da seara disse: não arranqueis o joio, para que não danifiqueis também o trigo. No tempo da ceifa, no tempo oportuno, eu vou tirar o trigo para o celeiro e o joio vai para o fogo. Então tem um tempo certo do Senhor fazer a separação de quem é e quem não é, de quem serve e quem não serve. E esse tempo está chegando. Mas o inimigo que semeou o joio é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Em comparação da parábola, Jesus está explicando o que ele quis dizer naquela parábola. Aleluia, do trigo e do joio. E o ceifeiro são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Este mundo será destruído em fogo, nesta segunda vez que será destruído, como foi na época de Noé por água, agora será por fogo, porque Deus prometeu a Noé que não destruirá mais o mundo com água, tanto que ele pôs o arco-íris como sinal disso. Mas agora será com fogo, e aqueles que escolherem também viver as vontades deste mundo será também lançado no fogo, primeiramente no fogo do inferno e depois no lago de fogo, que é a segunda morte. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Esses tais que infelizmente não se arrependerem vão queimar no lago de fogo. Mas vamos orar, pagar o preço por essas almas, porque uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Eu sei que as pessoas têm direito de escolher ir para o céu ou ir para o inferno, mas eles não têm noção do que é o inferno, por isso que escolhem ir para lá. Mas quando cai lá, todos eles ficam desesperados para sair. Então vamos ter misericórdia dessas almas que estão perdidas, descendo ladeira abaixo, em direção ao inferno. E que Deus venha repreender esse espírito maligno que tem enganado as pessoas, para que elas venham abrir os olhos espirituais e entender que só há um caminho, um Salvador, uma salvação, que é através de Jesus, que é por Jesus, que é com Jesus. E lançar alusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Em um lugar que há pranto e ranger de dentes, ninguém quer ir para lá. Eu não desejo nem para aquele que se coloca no lugar do meu pior inimigo, porque o meu pior inimigo é Satanás, mas tem gente que quer ser o nosso pior inimigo. Mas a nossa luta não é contra carne nem sangue, como dizem Efésios, mas sim contra as potestades, contra as hostes celestiais da maldade que atuam nas regiões celestiais, é contra os demônios, contra os anjos caídos, é contra eles que é a nossa guerra, eles que são nossos inimigos, mas não as pessoas, os nossos irmãos, não. Ainda que seja um macumbeiro, um feiticeiro, o que seja, ele tem que ser considerado como nosso irmão. Ele não é nosso inimigo, ela não é nossa inimiga, mas o diabo sim que é nosso inimigo. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essa é a promessa para nós que buscamos ser justos. Resplandecer como o sol, aleluia, no reino do Pai. A Bíblia diz que a cidade santa não tem luz, não tem energia, porque o Pai com a sua luz e o Cordeiro, que é Jesus, com a sua luz, ele iluminará toda a cidade, iluminará todas as nações, aleluia. Ele é a luz do mundo. Os justos resplandecerão como o sol,
no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essa é a promessa, morada eterna, ruas de ouro e de cristais, resplandecer como o sol, viver na eternidade adorando a Deus, num lugar que não há choro, não há fome, não há doença, não há desemprego, não há desigualdade, não há nada de ruim lá, mas será só gozo, alegria e louvor ao Senhor. E a tua luz será tão grande como a luz do sol. Essa é a promessa que o Senhor tem para nós. Então guarde essa palavra com muito temor e se prepare para a volta de Cristo, que já está muito perto a volta do Senhor. Se prepare para a vinda do Senhor, santificando a tua alma, corpo e espírito, guardando-se irrepreensíveis para o dia da volta do Senhor. Que Deus vos abençoe e guarde essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.